Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. A gente vai continuar basicamente a aula anterior, né? A gente falou só sobre o Google AdWords, ainda estou com ele aqui aberto. E agora a gente vai falar sobre outras ferramentas, legal? E eu vou explicar qual o objetivo de cada uma dessas ferramentas, até porque a gente vai dar uma passada um tanto mais genérica sobre essas ferramentas. Legal. Primeira ferramenta se chama BuzzSumo. Você vai acessar essa ferramenta através do endereço buzzsumo.com. Beleza, essa ferramenta ela tem um custo, deixa eu clicar aqui em Pricing, ela tem um custo a partir, colocar mensal, né? A partir de $99 por mês, o que daria aí hoje uns R$330 mais ou menos, tá? E já adianto que isso não é caro, desde que você esteja com a necessidade que ela resolve. Então deixa eu te explicar o que ela faz. A gente chegou lá na conclusão que a gente queria anunciar sobre o curso de web design, né? Mas lembra que quando eu falo sobre o curso de web design, eu estou falando sobre anunciar um produto. Mas lembra que a gente falou também sobre criar conteúdo? Eu estou pesquisando palavra-chave, eu já entendi o que, vamos reforçar, já entendi topo, meio, fim e funil. De repente, todos os meus levantamentos de dores estão no topo, então está aqui a equipe de conteúdo, o que tem de demanda para topo, para meio, e eu vou atacar no fim de funil. Então o que vai acontecer aqui? Quando você faz uma pesquisa, eu vou colocar só web design. O curso de web design é meu produto. Essa ferramenta permite você analisar a performance de conteúdos. Então você imagina o seguinte. Primeiro você fez uma busca. Essa busca mostrou para você que tem uma baita de uma demanda crescente sobre aquela palavra, ou sobre aquele termo, sobre aquela dor, né? Principalmente sobre aquela dor. E aí você viu isso onde? Lá no Google Trends. E aí você fala, putz, tem muita coisa que dá para fazer com isso aqui. Essa ferramenta, deixa eu ver se eu consigo na versão gratuita mudar para português. Tem. Não sei se vai ter. Aqui, beleza. Então, vê só. Aqui eu vou ver conteúdos, por exemplo. Tem aqui e-book Profissão Web Designer, Chief of Design. E aí, eu estou vendo aqui o seguinte, ó, engajamento no Facebook, 2.300 pessoas. Opa, esse é um conteúdo que engaja. Você consegue perceber o poder dessa ferramenta? Você vai ver o histórico de engajamento de conteúdo sobre isso que você está querendo escrever. De repente você vai ver, cara, isso engaja de uma maneira ignorante. De uma maneira ignorante. Ou você vai ver o contrário, cara, isso não engaja. Simplesmente as pessoas não estão engajando. Você vai ver muito conteúdo sobre isso. Ele vai pesquisar por palavra-chave. Ele vai trazer o engajamento desses conteúdos. Inclusive vai trazer informações sobre concorrentes que você nem sabia que tinha. E ele dá por rede. Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Google+, e aí, etc. Você fala, nossa, vamos colocar aqui, reforma trabalhista, a gente já comentou ao longo. Ó, reforma trabalhista de Temer tira a obrigatoriedade do 13º salário FGTS. 879 mil. Lembra que eu falei que tá numa demanda e vai crescer de maneira ignorante? Então você vê, o Google Trends, ele não dá informação do Facebook. Ele não dá do LinkedIn. Ele não dá do Twitter. Ele não dá do Pinterest. Ele dá da rede dele. Então olha o poder que essa ferramenta traz para você. Né? Então olha o que ela traz para você. Ó, outra aqui, ó, proposta de reforma trabalhista prevê negociação até de férias e 13º salário. 726 mil, cara. Só no Twitter, 1.5. Olha o que dá para extrair aqui. Né? Deixa eu falar um monte de coisa aqui que se você ainda não percebeu, você vai perceber agora. Primeiro que você vai ver um monte de gente que está concorrendo com você que você não sabia. Segundo que você vai ver o que está engajando. Terceiro, você vai ver onde está engajando. Então, olha a quantidade de coisas. O que eu vou produzir de conteúdo? Esse aqui porque eu sei que funciona. Para qual rede eu vou investir mais para divulgar esse conteúdo? Putz, cara, Facebook é onde engaja. Ah, mas eu tenho verbo suficiente para investir em outras? Tenho, ok, dá para testar.
Mas, velho, olha o número. É Facebook. Você não vai investir em outro. Então, aí você fala, putz, mas $330, será que vale a pena? Cara, imagina você saber, isso aqui são recursos da versão gratuita, não é? Você tem aqui, ó, muito mais informações. Você tem o que é tendência de compartilhamento, você tem backlinks. Aqui você já tem, já precisa da versão Pro, análise de conteúdo. E você tem análise do próprio Facebook, do conteúdo no próprio Facebook. Cara, só para você produzir um conteúdo de qualidade, você já gasta. Você produzir um conteúdo de qualidade, se for contratar uma empresa de marketing de conteúdo, ela vai te cobrar aí 1.500, 2.000 por mês para fazer 4 ou 5 blog posts ou um e-book. Então você saber isso aqui de maneira muito mais profunda, cara, vale muito a pena. Porque você começa a jogar outro jogo. Você começa a entrar no jogo da competitividade. É diferente do jogo faz, vê se dá certo e vamos aprender com o que a gente está fazendo. É outro jogo. Eu não quero aprender, eu não quero errar para aprender, eu quero aprender sem errar, porque tem ferramentas que me ajudam e que me permitem não errar. Então, de maneira resumida, o BuzzSumo vai te dar esse poder no sentido de que engaja, onde engaja. Você ainda consegue ver compartilhadores. Cara, isso aqui é na versão paga. Você consegue ver quem compartilhou. Você consegue avaliar o perfil das pessoas. Até porque tem muita gente que tem perfil público. Isso é animal, cara. Isso é animal. Vamos falar sobre outras ferramentas. Essas 3 ferramentas que eu vou falar agora, elas têm poderes muito parecidos. Tanto que, normalmente, quando uma pessoa decide assinar, normalmente você assina uma delas. Só agência ou pessoas que querem muito dado, muitos dados mesmo, é que vão assinar as 3, vai, porque tem muita coisa em comum entre elas. Vou começar com o SEMrush. Inclusive eu tenho um curso de SEO gravado com o SEMrush. O SEMrush ele tem muitos recursos. Ele tem avaliação de palavra-chave, ele tem pesquisa de palavra-chave, ele tem domínios que estão concorrendo com você. Então você imagina o seguinte, eu quero saber quem são meus concorrentes, por exemplo, nesses conteúdos. Quero saber quem são meus concorrentes nessas palavras-chave que eu estou anunciando. Você vai conseguir saber. Eu quero saber sobre o meu concorrente. De onde vem o tráfego dele? Em que tipo de mídia ele está investindo? Ele está investindo no Facebook Ads, ele está investindo em mídia paga, em mídia programática, ele está investindo. Eu consigo saber isso sobre o cara. Eu quero saber quantos acessos esse cara tem. Eu quero saber de onde vêm os acessos dele. Eu quero saber sobre o público dele. Eu consigo saber. Você fala, não, você está brincando, Adriano. Claro. Então vê, você não sabia quem concorria com você. Você consegue saber quem concorre. Depois você consegue saber sobre os concorrentes. Depois você consegue saber sobre as estratégias deles. Você consegue ver os anúncios que eles estão fazendo. Cara, com o SEMrush, dá para você puxar um histórico do que os seus concorrentes estão anunciando. Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, curso Web Design. Eu vou clicar em iniciar agora. Não, só que aqui ficou Estados Unidos. Deixa eu colocar Brasil. Ok, Brasil. Então, o que ele vai me dar aqui? Cara, é ignorante. Volume de buscas, número de resultados, qual o custo médio do CPC, quais são as correspondências de frase, palavra-chave relacionada, histórico de anúncio. Você fala, não, você tá brincando, cara. Não, não tô brincando, cara. Olha lá. Dá pra saber quem anunciou. Dá pra saber, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, lá, portal educação. Tráfego do anúncio, 44 mil. Preço do tráfego em dólares. Quanto eles gastaram. Quantas palavras-chave eles anunciaram. E aí eu consigo ver aqui, por exemplo, ó, a cópia dos anúncios. Curso Web Designer, complete online agora. Curso Web Designer, aprenda a criar um site. Curso Web Designer, aprenda como criar um site. E aí eu vejo a cópia do cara toda.
Eu vejo por histórico, eu tô vendo de julho, agora eu vejo de agosto, setembro, dá pra ver da microlins, dá pra ver. Cara, tá tudo aqui. É muito foda, entendeu? É uma informação estratégica sensacional. Sensacional. É outro jogo, é como eu tô falando, é outro jogo. E cara, eu tô mostrando 1% da ferramenta SEMrush. E aí, pô, pera aí, eu tô vendo então quem são meus concorrentes, que palavra eles estão usando. Eu tô vendo os anúncios dele, eu tô vendo tudo, cara. Você só não sabe as conversões, porque essa informação realmente ela é totalmente privada. Mas eu ainda consigo ver aqui, a ferramenta tem vários recursos. E aqui eu tô só em palavra-chave. Para o pessoal de SEO, por exemplo, eu consigo ver a dificuldade dessa palavra-chave. Então eu quero posicionar conteúdos. Eu consigo saber o nível de dificuldade de uma palavra-chave com quem eu estou concorrendo. Então de repente a galera desceu e fala, putz, vamos para outra palavra-chave porque não está valendo a pena. Se você vai colocar um domínio aqui, por exemplo, sei lá, vou colocar aqui amazon.com. Eu consigo ver, por exemplo, não quero palavra-chave não, quero análise de domínio, visão geral. Daqui a pouquinho a ferramenta vai travar porque eu estou na versão gratuita. Isso é gratuito, tá? Não tô na ferramenta paga não, a paga tem muito mais coisas. Então, ó, pesquisa orgânica, eles têm um tráfego médio de 4 milhões de visitas. Pesquisa paga, quase 35 mil. Eles têm aproximadamente pouco mais de 3 mil palavras-chave que eles estão anunciando. E estão posicionadas em 1 milhão e 700 mil, né? 1,7 milhões de palavras. Mas eles tiveram uma queda de 1%. O custo de tráfego deles, se você fosse comprar um tráfego desse, você gastaria uma média de 350 mil dólares. Eles têm 1,7 bilhões de backlinks. 1,1 milhões, 1,1 milhão, né? 1 milhão e 100 mil domínios fazendo referência para o Amazon. E aqui dá para saber o seguinte, cara. As palavras-chave orgânicas vêm de onde? Dos Estados Unidos, vêm de outros países e tal. Palavras-chave de anúncio. Aqui, tráfego orgânico, tráfego pago. O que está trazendo mais resultado para eles? Ó? Vejo até a curva aqui de crescimento. O que eu vejo mais aqui? As principais palavras orgânicas. Aí para ver o relatório completo só na versão paga. A distribuição de palavras orgânicas. Quem são os principais concorrentes deles? Walmart, Fnac, eBay, Wikia. Cara, e aí eu vou sabendo tudo, velho. Entendeu? Simples assim. Consigo ver posicionamento competitivo, como é que ele está em frente aos outros. Já consigo ver os exemplos, vários exemplos de anúncios dele. Então eu consigo saber muito sobre o meu concorrente. Mas muito, não é pouco não. Então às vezes você fala o seguinte, putz, meu concorrente está crescendo 10 vezes mais que eu. Aqui você consegue fazer um baita de um mapeamento. Claro, você não está sabendo tudo sobre a empresa, você está sabendo o que ele está fazendo, por quê, como. Existem informações que você não vai saber, mas uma pessoa com inteligência ela vai extrair muita informação daqui. Então, cara, eu estou vendo que ele está fazendo isso, vamos testar. Ó, o cara está investindo, por exemplo, muito em mídia paga, a gente não tá, vamos testar. Você consegue saber, inclusive, todas as palavras, anúncios e tudo que ele está fazendo. Então, o cara está anunciando para esse produto com essa palavra-chave e essa palavra-chave aciona esse anúncio aqui. Tem gente que vai lá, pega, copia exatamente as mesmas palavras e coloca o mesmo anúncio para ver se converte. E aí, se não converter, tem o poder da marca, também tem uma série de coisas. Bacana? Ferramenta sensacional. E não é cara, custa uma média de 70 dólares. Uma média de 70 dólares por mês. Para quem é essa ferramenta? É para quem quer jogar outro jogo. Não é para a pessoa que quer aprender com os próprios erros. Não é a pessoa que quer investir 6 meses, 1 ano para descobrir coisas e depois melhorar o processo. É para quem quer jogar um jogo rápido de competitividade, quer superar concorrente, quer saber o que ele está fazendo para fazer melhor e extrair inteligência. Essa ferramenta ela é para isso. Coincidentemente ou não, tanto o Moz quanto o SimilarWeb fazem coisas muito parecidas. Muito parecidas. Algumas dão mais informações, outras dão menos informações, mas de maneira geral elas são bem parecidas, tá? O Moz, aqui é a versão gratuita. Deixa eu
fazer uma pesquisa aqui, por exemplo, curso. Colocar web design, que é um termo mais genérico, só para a gente ter muito resultado. Eu vou clicar aqui em Try Free. E ele vai me dando aqui uma série de coisas. Ele consegue avaliar os anúncios também, né? O SERP Analysis, sugestões de palavra-chave. Ele vai me dar a pesquisa mensal. O SEMrush também dá a dificuldade da palavra. 33 de dificuldade. Essa dificuldade ela vai de 0 a 100, né? Então, uma palavra que está 100, 95, vai. É uma palavra muito difícil de você posicionar organicamente, principalmente. Porque já tem muita gente bem posicionada e por aí vai. Oportunidade, prioridade, ele vai mostrar cópias de anúncios, ó. Ele vai mostrar as principais pesquisas. É legal porque cada ferramenta tem informação que a outra não tem. Então, por exemplo, web designer salário, curso, inspiration, Curitiba, web designer o que faz. Você vê que algumas dão umas informações que outras não dão. Você junta tudo isso, nossa, sensacional. Essa é a versão bem simplesinha do Moz, tá? O Moz não é só isso aqui não. Deixa eu ver se eu consigo ter um preview aqui. Não, já pede para eu pagar. Existe o Moz Pro. O Moz Pro tem muita ferramenta. Então, o que você consegue com a versão Pro? Deixa eu descer aqui porque ele tem um resumo aqui em Features. O que eu consigo fazer? Eu consigo ver ranking de campanhas. Eu consigo ver o ranking global de tracking das palavras, e tanto no Google quanto no Bing, no Yahoo, etc. A minha visibilidade em termos de SEO. O meu ranking de competitividade, como é que eu estou em relação, em termos de performance dos meus concorrentes. Eu vejo o ranking local, mobile, universal e assim vai. O SimilarWeb ele também tem coisas muito parecidas. Eu uso mais o SimilarWeb para avaliar um concorrente direto, embora o SEMrush faça isso também com bastante maestria. Mas se eu coloco aqui Amazon.com, por exemplo, ele vai me dar aqui, deixa eu botar o .com.br, que é melhor. E aí ele vai me dar um monte de informação. Qual o ranking global desse site? Brasil é o site número 116, 59. Então você imagina o ranking dos caras. Tem uma média de... Você vê a discrepância que deu, né? Tudo bem, eu peguei o brasileiro e lá no SEMrush eu peguei o americano. Então lá deu 40 milhões, aqui deu 12 milhões. Ó, os caras passam em média 5 minutos no site, visitam média de 7 páginas, a taxa de rejeição está 36%. O tráfego deles vem de referência, de direto, de pesquisa, de social, mail, display. Legal. Referências, quais são os domínios que estão fazendo referência para eles. Cara, é muita informação que você sabe, cara. É muita informação. Tráfego orgânico, quais são as palavras, para onde elas estão levando, como é que eles estão nas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, LinkedIn. E aqui eu consigo ver quais são os publishers dele. Uma coisa que vai acontecer muito com esse recurso é você descobrir novas ferramentas. Por exemplo, às vezes você fica muito preso a AdWords e Facebook Ads, mas tem muita ferramenta de tráfego, tem muitas soluções de tráfego. Então você vê aqui, por exemplo, locais onde os anúncios estão sendo exibidos, às vezes você vê ferramentas de empresas de tráfego, né? Subdomínios, traffic share, interesses da audiência. Putz, isso aqui é sensacional, cara. O que o pessoal do Amazon se interessa? Por shopping, óbvio, compras, livros e literatura, artes e entretenimento. E tudo isso aqui vai para onde? Tudo isso vai para a nossa documentação de descoberta. O que eu consigo saber mais? Só um detalhe, tá? Domínios que tem pouco acesso, às vezes você não tem quase informação nenhuma ou não tem informação nenhuma. Tá? Então isso vai acontecer. Quais são os principais competidores dele? Você vê que tem muita coisa que é parecida, né? Como eu falei. Mas se tiver aplicativo ele fala também. Legal. Na versão Pro tem muito mais coisas. Tem muito mais coisas. Então, fechando essa nossa aula, eu mostrei desde as últimas, pegando essa aula e as últimas duas, né? A gente viu ferramentas gratuitas, a gente viu
ferramentas pagas. A aula passada foi basicamente AdWords. E essa eu mostrei para você o BuzzSumo, mostrei o SEMrush, ou SEMrush, que seria a pronúncia corretíssima. Mostrei o Moz Pro e o SimilarWeb. Existem outras ferramentas? Lógico. Você vai assinar todas? Não. Você precisa pensar o seguinte: cheguei no nível que eu quero jogar outro jogo. Quero ser competitivo, quero saber o que eu puder saber sobre os meus concorrentes. Quero saber o que eles estão fazendo, porque eu quero... Eu brinco, né? No interior a gente tem um ditado que é: eu não quero pescar de varia-anzol, eu quero pescar de dinamite. Então, eu quero atingir uma quantidade ignorante de uma tacada rápida. E aí você começa a pensar em ferramentas assim. Legal? O que você está achando sobre todo o processo de pesquisa de palavra-chave? A gente nem chegou ainda no mapeamento de dores, numa simulação de case real. Estou só mostrando um acervo de estratégias e ferramentas que eu uso para chegar no processo de falar: putz, agora eu vou lá e vou criar os meus anúncios. Tá curtindo? Então vamos continuar porque ainda tem mais coisas, beleza? Vejo você na próxima aula. Até lá!